Rádio 91, ótimo dia para você que está na sintonia do bem. Hoje, 27 de fevereiro, domingo de carnaval, eu sou Luísa Gualberto e a gente começa mais uma edição do programa Aprendendo com a Igreja. Na semana passada, a gente recebeu o diácono Eduardo Wanderley falando sobre o processo de escuta aqui na nossa arquidiocese do Sínodo dos Bispos e a fase diocesana. E o diácono Eduardo, ele integra essa comissão da fase diocesana aqui na nossa arquidiocese. Semana passada, a gente começou a falar sobre o questionário, esse formulário de escuta, que consta de 10 perguntas. Semana passada, a gente falou sobre as 5 primeiras, e nesse programa de hoje, o diácono Eduardo retorna para conversar com a gente agora sobre as 5 últimas perguntas deste formulário. E aí a gente ressalta a importância, você que nos ouve, você que é pastoral, também a responder esse formulário que é tão importante para a elaboração do material que vai ser utilizado no sínodo, vai ser realizado no próximo ano. Um ótimo dia, diácono Eduardo, bem-vindo aqui mais uma vez à Rádio 91 e ao programa Aprendendo com a Igreja. Bom dia, Luísa, bom dia, amigo e amiga ouvinte da nossa Rádio 91. É uma alegria poder partilhar convosco mais uma vez sobre esse processo que estamos vivendo e este tempo de escuta da igreja particular que está em Natal e de todas as igrejas particulares no mundo inteiro. Um processo muito bonito de construção sinodal, uma construção coletiva de escuta, de ouvir e discernir, né, para que os nossos caminhos sejam sempre construídos à base do Espírito Santo que nos ilumina e guia. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela audiência. A gente que agradece a sua participação mais uma vez aqui conosco. E só para recapitular, se alguns dos nossos ouvintes tiverem perdido o programa da semana passada, recapitular assim, que formulário é esse e qual a importância dele dentro desse contexto da construção do material para o sínodo. Muito bem, então em breves palavras, a gente recorda que estamos vivendo o Sínodo dos Bispos 2021-2023. O Sínodo dos Bispos é uma reunião de bispos que, na forma ordinária, normalmente acontece em Roma e reúne bispos do mundo inteiro. Para o Sínodo dos Bispos de 2000, a reunião vai acontecer em 2023, o Papa Francisco lançou um desafio. Sempre é feito um processo de escuta, mas esse processo de escuta ele é um processo que algumas vezes até fica meio que no nível do clero, na cúria, alguma participação aqui e acolá dos leigos, mas o Papa Francisco, percebendo isso, ele realmente quis colocar um processo de escuta amplo, vamos chamar assim, em que ele quer escutar todos os cristãos, todos os batizados, todos nós somos chamados a falar um pouco sobre como nós estamos caminhando juntos, como nós estamos fortalecendo este caminhar junto da igreja. Por isso, ele lançou uma fase, de preparação, a gente chama de fase diocesana, que contempla uma escuta ampla. Esta escuta ampla, ela é realizada nas dioceses, cada diocese tem sua autonomia para pensar na melhor forma, na enculturação, etc. Aqui na nossa arquidiocese de Natal, nós estamos fazendo através de um formulário, com 10 questões que podem nos ajudar a abrir o diálogo. A questão é esta que abre o diálogo. Quando a gente está conversando com alguém, a gente pergunta o nome, a gente pergunta a idade, a gente pergunta de onde vem, e assim a gente vai fazendo acontecer a conversa, e o diálogo vai se aprofundando. Então, essas perguntas são para ajudar a gente a falar um pouco sobre a igreja que vivemos, a igreja que somos, como ela está, o que a gente pode pensar em melhorar, E tudo isso sob a guisa do Espírito Santo, que é muito importante para todos nós. Então, aí nós abrimos esse formulário, ele está no meio eletrônico, mas mais tarde a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente vê ou enxerga
que as comunidades podem participar de forma bem ativa, né? Eu acho que no finalzinho a gente pode conversar um pouco sobre os métodos. E na semana passada a gente já viu 5 dessas questões, né? Quem é que caminha junto conosco, né? A gente viu algo sobre o falar, sobre o escutar, a gente viu algo sobre o celebrar e algo sobre a missão. Então, isso tudo são perguntas, né, que a gente propõe neste formulário para abrir esta conversa, esse diálogo que tem que ser um diálogo franco, aberto, né, e todos têm o direito e mesmo o dever de participar, né, porque a gente acaba às vezes fazendo alguns juízos, né? E sem participar a gente fica numa situação tão desconfortável, né? É bom a gente poder participar para depois dizer, não, eu realmente participei, eu quero estar, eu ajudei a construir, isso é muito bonito, né? Então todos nós somos convidados, viu, Luísa? Amigo ouvinte, não deixe de participar. É verdade. E aí, justamente, você já fez aí um resumo das 5 primeiras perguntas que a gente falou sobre elas no programa da semana passada. Inclusive, se você que nos ouve neste momento quer conferir esse programa, é só ir ao canal do YouTube da Arquidiocese de Natal. É o youtube.com/arquinatal. Lá tem o programa da semana passada, você pode ouvir e também refletir conosco sobre essas questões que estão postas para a gente. E hoje a gente já começa falando sobre a 6ª questão do questionário, que justamente ela nos provoca sobre quais questões particulares na igreja e na sociedade a que temos de prestar atenção. E aí traz uma reflexão, né, Diácono, sobre a questão do diálogo. É isso mesmo. Essa 6ª questão, ela é importante para nós porque o diálogo é algo que a gente precisa compreender. O diálogo não é um conjunto de falas repetidas, todas na mesma direção, né? Isso aí não provoca na gente uma sensação de questionar, de pensar, de repensar, de evoluir, não é? O diálogo é aquele que encontra afinidades, mas de forma muito particular, também encontra aquelas coisas que são diferentes, né? O pensar diferente, né? O raciocínio lógico por trás de uma outra fórmula, de um outro modelo, né? Então, dialogar é um encontro de diferentes, né? E este dialogar não pode ser, de forma alguma, algo ruim, né? Nós precisamos nos abrir ao diálogo de tal forma que todos nós possamos escutar verdades dos outros, né? Como enxergam a Jesus Cristo, como fazem o seu seguimento, por que assim, né? Conhecer sua história. Então, abrir-se ao diálogo é importante. Quando a gente formulou essa questão a partir de um conjunto de ideias prévias que foram testadas, então a gente estava pensando o seguinte: às vezes nós não queremos mesmo dialogar, ou seja, ter o confronto com o diferente. Às vezes o diferente nos põe numa situação de querer até mesmo esconder, não é? Às vezes a gente quer esconder o diferente da gente, se afastar do diferente, porque o diferente muitas vezes causa em nós um repensar, e a gente nem sempre está aberto, né? Então vejam só, na nossa igreja particular e na sociedade em que vivemos, a gente precisa prestar atenção a algumas vozes que vêm de lugares que às vezes a gente não gosta. Quem gostaria que existisse a fome no mundo? Ninguém. Ninguém gostaria que existisse. Mas o simples fato de eu não falar da fome vai fazer com que ela desapareça? Não. A pergunta, ela quer saber o que a gente está precisando prestar mais atenção. As vozes vêm de onde? As vozes vêm dos famintos, dos desempregados, das periferias geográficas e existenciais. Às vezes, as vozes vêm dos problemas psicológicos. Ou será que não nos fala o fato de vermos
hoje em dia, tanta gente dando cabo à vida, né? A sua própria vida. Isso tem que nos falar de alguma forma. O que está ali sendo dito para mim enquanto cristão, para nós enquanto igreja, eclésia, que caminha junto? O que isso nos interpela, né? Olhe, quando a gente encontra ideias distintas, está tudo certo. Mas nós temos que entender que vivemos um momento que exige diálogo. E o diálogo é este contato com os diferentes, sem que isso cause escândalo, né? Quais são essas questões particulares que a igreja, em Natal, precisa pensar, a sociedade precisa pensar, para a gente prestar mais atenção? Que elementos nos fazem refletir e abrir o nosso coração à escuta num processo dialogal? Essa é a ideia dessa questão, né, que é a sexta questão do nosso formulário, né? Isso mesmo. Inclusive, até a questão, ela é meio que um complemento, né? Na verdade, assim, cada questão complementa a outra, né? A seguinte. E aí, justamente nessa 7, ela nos interpela no sentido, assim, de que como podemos dar o próximo passo para caminharmos uns com os outros. Na verdade, o diálogo também perpassa tudo isso, né, Eduardo? Perfeitamente. Nós só conseguiremos viver bem na hora que nós enxergarmos o outro como diferente, sem que a gente queira fazer do outro nossa imagem e semelhança. Nós somos imagem e semelhança de Deus, e o nosso Deus, em comunhão primária, é Trindade. Então, por si só, nós já podemos pensar em um ser diferente entre os iguais. Isso é bonito, né? Nós somos únicos no mundo. Ninguém é igual a gente. Ninguém pensa igual a gente, né? Isso é algo surpreendente. É realmente algo que só pode vir de Deus. E por isso, nós precisamos entender que caminhar juntos não significa fazer todo mundo pensar igual. Significa todo mundo estar orientado para um fim último, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Todo mundo precisa dessa orientação. E daí a forma de vivenciar este caminhar, né, é uma forma particular. Mas se todo mundo está caminhando para o mesmo local, né, a gente pensando assim numa analogia geográfica, se está todo mundo caminhando para o mesmo local, estamos todos caminhando juntos, né? Inclusive, de uma forma muito particular, nós temos cuidado ultimamente do diálogo com os irmãos que são cristãos, mas que não têm exatamente o mesmo credo, né? Às vezes tem até a mesma base, né? Alguns irmãos têm a mesma base sinodal, né? Os mesmos concílios são aceitos, mas em um determinado tempo da história começou a divergir e aí foi por um caminho distinto. Nesse aspecto, nesta particularidade, que parece ser mais fácil para a gente, né, dialogar com uma pessoa que está próxima, que acredita em Jesus Cristo, que acredita na sua ressurreição, que acredita na vida, na paixão, na cruz. Então, é bem mais fácil de dialogar, né? Isso nós chamamos de ecumenismo, de uma forma geral, e representa para nós um avanço. Precisamos pensar na comunhão dos cristãos, tá certo? A dificuldade que às vezes temos é de conseguir um diálogo mais celebrativo, porque aí a gente tem modelos de celebração que são distintos, né? Às vezes nem sempre é fácil a gente construir algo que seja comum e que tenha o mesmo significado. Não vai ter. Agora, isso não impede, por exemplo, de nós fazermos um estudo bíblico em conjunto, né? Isso não impede, por exemplo, de nós fazermos um louvor não sacramental juntos, ou por que não? Né? Nisso não há nenhum mal, inclusive há um bem, né? No final das contas, né, o que está
no desejo de Deus é aquilo que Jesus expressou, que sejamos um, como eu sou um em ti, ó Pai. Então, nós precisamos traçar um caminho de comunhão. Então, a gente vai precisar conversar, né, apresentar as razões porque a gente acha isso, e o outro irmão vai dizer, não, você não está muito certo, está errado. E está tudo bem, porque a gente tem que dialogar, tem que conversar. E é assim que nasce o ecumenismo, né? De um processo de aproximação, um desejo de aproximação que nos leve lá no fim ao propósito final que está no coração de Deus, que sejamos um. É isso mesmo. Eduardo, você continua aqui com a gente, vamos a um rápido intervalo, e você que está na sintonia do bem, não sai da Rádio 91, a gente volta já já com o programa Aprendendo com a Igreja. Rádio 91 de volta ao programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 27 de fevereiro de 2022. Hoje no programa estamos recebendo mais uma vez o diácono Eduardo Vanderlei para dar sequência ao tema que a gente iniciou semana passada. Estamos falando sobre o processo de escuta da fase diocesana do Sínodo dos Bispos, que vai acontecer próximo ano, mas já está acontecendo, na verdade, né? Primeiro com esse momento da fase diocesana, com esse formulário de escuta, e no ano que vem o encontro para realmente dar a conclusão aos trabalhos. E aí a gente está falando sobre a segunda parte das perguntas do questionário. No primeiro bloco falamos sobre a pergunta 6 e 7. E aí nesse segundo bloco, Eduardo, vamos para a pergunta 8, que diz assim: como pomos em prática o trabalho em equipe e a corresponsabilidade? Isso é um desafio, né? O trabalho em equipe. É mesmo. Olha, então, talvez hoje nós precisemos pensar todo o nosso processo de formação dentro da igreja, nas pastorais e mesmo ministeriais, com este viés do trabalho em equipe, né? A gente vai lembrando que Jesus, o nosso mestre, o nosso Senhor, ele enviou os discípulos 2 a 2. Lembra disso? 2 a 2. Isto pode passar despercebido, mas tem um significado. Estes dois que vão trabalhar de forma colaborativa, né? A palavra vem de labor, com. Labor é trabalho, trabalhar com. Colaborar é trabalhar com. Nós precisamos compreender os papéis de cada um para que possamos trabalhar de forma organizada e gerando frutos. Porque alguns têm um papel de decidir, outros não têm. Mas os dois são idênticos. Ou seja, em dignidade, os dois se aproximam de Deus. Acontece que muitas vezes o trabalhar em equipe esbarra em um traço que é o autoritarismo, né? Quando isto acontece, então um acaba dando a ordem e o outro realizando a tarefa, embora fosse o papel original, mas sem que haja um diálogo, sem que haja uma conversa, sem que haja um entendimento. Aí se torna algo, vamos dizer, não igreja, não faz sentido, não é? Esse trabalho em equipe precisa ser bem desenhado para que as partes entendam o que têm de fazer e, mais do que isso, colaborem. Trabalhem juntos, na mesma causa, no mesmo entendimento, né? A partir disso é que nós conseguiremos quebrar esta barreira do autoritarismo, que é diferente da autoridade,
né? A autoridade é boa, o autoritarismo não é bom, não é? Então, às vezes, o autoritarismo surge a partir da autoridade que, na sua forma de falar, gera uma avalanche de sentimentos ruins em quem está ouvindo. Só a forma de falar muda a autoridade para autoritária. Isso é algo que nós precisamos elaborar bem. Depois, a existência da autoridade na igreja, ela é normal. Na sociedade também, nas nossas vidas é normal. O problema na autoridade está basicamente em eu não entender por que a autoridade está decidindo assim ou assado. Isso faz com que eu faça a coisa mecanicamente e aí não ponho o meu coração naquilo, vou fazer apenas por fazer, né? O que é que a gente precisa pensar? Em participação, né? Participação. A participação requer de mim estar junto, ser partícipe, ou ser parte integrante de, né? E a corresponsabilidade. Então, vejam só, eu vou dar um exemplo aqui, bem simples, bem elementar. Alguém, uma criança, deixou um papel de bala na igreja, caiu lá um chiclete, alguma coisa ali na igreja. Na hora, eu já penso assim, deixa aí que o padre vai resolver. Deixa aí que o diácono vem, ele limpa. Mas não é exatamente o papel do padre e do diácono. Também é, mas também é meu. Porque a igreja somos todos nós. Igreja somos todos nós. Eu lembro do Papa Francisco falando recentemente, né? A igreja não é apenas aquele grupinho que se aproxima do padre, né? E faz tudo ali como o padre está desenhando. A igreja somos todos nós, né? Se somos todos nós precisamos nos responsabilizar pela própria igreja. Quando uma comunidade não vai bem, a culpa, às vezes a gente fica procurando, né? A culpa não necessariamente está em uma pessoa, em 5, em 10. Às vezes é o conjunto da obra, né? Às vezes é aquele conjunto inteiro que está com dificuldades. Aí os motivos são N. Mas eu preciso compreender como eu saio destas situações. Então, na pergunta da gente, que é uma pergunta do eixo da autoridade, né, como a gente pode pôr em prática o trabalho em equipe e a corresponsabilidade, será que se a gente começar a participar mais, e olha o desafio que estamos vivendo, é comum ouvirmos das paróquias em nossa arquidiocese que esta retomada pós-pandemia, que a gente ainda não está pós-pandemia, mas já está com abertura maior, né? Então, esta retomada das ações pastorais tem sido lenta. Sim, tem sido lenta. E talvez não volte para o mesmo lugar em que estávamos antes. Precisamos de cara conviver com esta nova realidade, né? O tempo não vai retroagir. Porém, aquelas pessoas que se envolvem, às vezes não estão indo mais. E isso causa na gente alguma perplexidade. Porém, o caminho para os pastores é o caminho da igreja em saída, né? Vamos às casas, vamos saber, vamos conhecer. Quem desapareceu, vamos chegar lá na ponta. O caminho para cada um de nós que hoje está escutando essa fala. Está na hora de eu, pôr os meus pés a caminho. Lembram da campanha da fraternidade, né, do ano passado, que nós meditamos no texto base, tinha uma frase muito bonita que dizia assim: quando o coração arde, os pés se põem a caminho. Quando o coração arde, os pés se põem a caminho. Isto é, quando a gente percebe que somos igreja, mesmo sendo uma gota no oceano,
precisamos completar o oceano, que sem nós é um oceano com uma gota a menos. Então, todos nós precisamos participar dos grupos das nossas paróquias, não é? Começar a ter um espírito de querer fazer, de apontar caminhos, não apenas de dizer assim, alguém vai dizer como eu faço, eu vou fazer, né? Eu vou fazer isso. Alguém diz, eu faço, está tudo bem para mim. Sim, pode estar tudo bem para você fazer, mas você também pode sugerir alguma coisa, né? Por que não? Né? Por que você não protagoniza um trabalho, né? Eu acho que eu consigo... eu sou fácil de se relacionar, eu sorrio para todo mundo, tal. E por que você então não propõe uma ação das equipes de acolhida na paróquia que recepcionem as pessoas que vão à paróquia? Mas por que a equipe de recepção não vai, por exemplo, uma vez por semana na casa de alguém? Não é? Vejam como a igreja em saída nasce, né? A equipe de recepção, né, a pastoral da acolhida, como assim a gente chama normalmente, ela está ali nas celebrações, nas portas, para receber bem as pessoas. Mas por que não, entre uma coisa e outra, entre um final de semana e outro, esta equipe não vai fazer uma visita, não é? Não vai fazer uma visita. Isso é protagonizar o novo, isso é chegar, é sair, né, do seu espaço e encontrar o outro. Às vezes o outro precisa só de uma visita, de um momento de dizer, ei, eu estava sentindo tanta saudade, mas não estava com forças para ir, vocês vieram aqui, agora eu vou retomar, né? Isso vai ajudando a gente, né? Então a gente precisa ampliar este acolhimento, não somente quando recebemos, mas também na hora de irmos, né? Irmos à busca das ovelhas. Olha, preste atenção em Jesus Cristo, viu? A ovelha perdida não é para o descarte. A ovelha perdida é para recuperação. Isso implica que nós não precisamos ficar ao lado das 99 ovelhas quando elas estão em segurança. Nós temos de ir à busca da 100ª ovelha. O caminhar cristão é um caminhar que está à frente, no meio e atrás. O que eu quero dizer com isso? Nós sempre vamos ter alguém que vai estar liderando em um determinado momento, mas o bom líder, ele não fica apenas liderando. Ele está liderando, em outro instante ele está fazendo está no meio, está junto a, e em outro momento ele está recuperando quem não conseguiu fazer. O nosso papel não é um papel de apenas isso ou apenas aquilo. Nós temos que fazer as três coisas, né? Nós somos convidados às três coisas: a liderar, a fazer e a recuperar quem não fez, né? Se nós fizermos assim, nós estaremos finalmente criando ou incentivando uma cultura que é importante, que é a nossa cultura do encontro, né? O Papa, na abertura do processo do Sínodo Abertura Mundial, que aconteceu no ano passado, ele falava de três palavras importantes, né? Encontrar, escutar, discernir, né? Essas três palavras, encontrar, escutar e discernir, né? Vão descambar em um processo que depois gerará o agir e finalmente o contemplar. Mas eu tenho que encontrar, né? Eu tenho que encontrar. E este encontro, ele propicia tudo o que a gente já falou anteriormente, né? Propicia o diálogo entre os cristãos, propicia o diálogo de forma ampla, propicia a fala bem feita, a escuta bem feita e ao sentimento de estarmos caminhando e celebrando junto com os irmãos. Então veja que compêndio, né, a gente faz até agora. Esta questão nos ilumina justamente para que a gente se entenda a igreja. Esta imagem de igreja
que o Concílio Vaticano II nos traz como seu farol mestre, uma igreja, povo de Deus, precisa ser inculturado. Nós precisamos ser com. Olhe o auge da sinodalidade, né, deste caminho conjunto, além de caminhar com, ser com. Isto é viver, experimentar o outro, né? Viver suas dificuldades e suas alegrias. E isso a gente só vai poder compreender se nós nos corresponsabilizamos, se nós conseguimos uma corresponsabilidade dentro da igreja, que somos todos nós. Aí a autoridade vai se tornar algo simples, tá certo? A gente não vai ficar disputando poder, que é uma grande besteira, porque o bom lugar é aquele último, como diz Santa Teresinha, né? O bom lugar é aquele último, porque ninguém fica preocupado, né, em tirar a gente do último lugar. Se a gente fica no primeiro lugar e alguém quer tirar a gente. Então, nós todos precisamos fazer esta experiência de compreender que em um determinado momento a autoridade vai fazer por um caminho que deve ser um caminho construído coletivamente e decidido pela autoridade. O nosso guia, no final das contas, deve ser sempre o Espírito Santo, que nos ajuda a discernir, certo? Esse é o ponto. Isso é verdade. Eduardo, você vai continuar aqui com a gente. No terceiro bloco, a gente aborda as duas últimas questões aqui do formulário e também vamos falar um pouco sobre a metodologia para alcançar, né, os objetivos a que esse formulário se propõe. Você que está na Sintonia do Bem, não sai da Rádio 91, a gente volta já já. Rádio 91, de volta ao programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 27 de fevereiro. Hoje a gente recebe mais uma vez o diácono Eduardo Vanderlei. Estamos falando sobre o formulário do processo de escuta do Sínodo dos Bispos 2021-2023. A nossa arquidiocese, assim como as dioceses e arquidioceses de todo o mundo, vivem essa fase diocesana até o próximo ano, onde vai ser realizado o sínodo, né, e a construção de todo esse material. E aí, Eduardo, a gente tem aqui mais duas perguntas que estão nesse formulário. Eu vou fazer as duas juntas e aí, após isso, a gente já entra no método, né? Como é que as pessoas podem fazer para responder, refletir e responder essas questões. A pergunta 9, ela trata sobre a promoção da responsabilidade, tendo em vista o crescimento, tendo em vista o crescer no discernimento espiritual e comunitário. E, por fim, a última pergunta, a questão 10, fala sobre a questão do caminhar juntos, né, da sinodalidade, da vivência dessa sinodalidade. E aí, você pode falar sobre essas duas questões juntas. Muito bem, a gente estava lá conversando sobre a autoridade, né, e eu terminei falando justamente que precisamos de um processo de discernimento. Também já lembrei que o Papa falara das 3 palavrinhas, né, encontrar, escutar, discernir. E este discernimento é tema, então, da nossa penúltima pergunta. Como nós estamos discernindo os caminhos a tomar, não é? Veja, nós estamos sempre sob a guia do Espírito Santo. É sempre ele que deve iluminar as nossas mentes. Até mesmo para ler um simples trecho da Escritura, nós precisamos do auxílio do Espírito Santo, porque é o Espírito que inspirou aquela pessoa que escreveu, que vai iluminar a nossa mente para que a gente entenda exatamente o que a pessoa que escreveu quis escrever. E precisamos sempre deste auxílio, o auxílio do Espírito Santo. Mas nós também podemos construir instrumentos que nos permitam propiciar esta escuta, né? A forma que o Espírito vai nos falar, nós sabemos pouco,
Mas sabemos que o censo dos fiéis, que a gente mencionou no primeiro programa, ele é importante e ele é inspirado pelo Espírito. Então, como é que a gente poderia, que instrumentos a gente poderia utilizar para promover esta responsabilidade que falamos na questão anterior, tendo em vista a gente crescer neste discernimento espiritual e comunitário? Vejam só, nós estamos mais ou menos acostumados, a nossa Arquidiocese de Natal já há algum tempo vem trabalhando numa metodologia, por exemplo, na construção da Assembleia do Pastoral Arquidiocesana, a gente faz um processo de discernimento. Ele começa lá nas bases das paróquias, que vai crescendo, passa para os zonais, passa para os vicariatos territoriais e finalmente chega na grande Assembleia Arquidiocesana. É um processo. Então, como é que a gente pode pensar nesse discernimento? Esse discernimento pode acontecer na forma de assembleias, nas reuniões de grupo, né? Esse discernimento pode ser iluminado por uma boa formação, né? Isso é bom da gente perceber. Então, agora, eu preciso compreender basicamente que na hora que eu estou meditando algo, na hora que eu estou pensando sobre algo, como fazer isso, como fazer aquilo, é a abertura ao Espírito que vai nos propiciar discernir, ou seja, encontrar o que está no coração de Deus para que nós possamos fazer, certo? Então, ele é um processo espiritual. O discernimento é um processo espiritual, né? Que, naturalmente, quando ele é feito de forma comunitária, tem uma relevância particular, que é a relevância do corpo de Cristo. É o corpo de Cristo que está ali decidindo junto com a cabeça, que é a autoridade, né? Então, o discernimento é uma abertura particular à fala do Espírito, e é justamente isso que nós estamos precisando num processo de formação sinodal. Entender que nós somos capazes de caminhar juntos se ouvirmos as outras pessoas, as outras formas de pensar, se participarmos da nossa missão e nos empenharmos no diálogo. Como é que a gente pode fazer isso? Que vias a gente usa para esta formação? Nós precisamos investir, né, na setorização, é algo que a nossa arquidiocese se propõe neste quadriênio, a investir na setorização, né? Trabalhando com processos inclusivos, né? Aquela ida lá ao que está afastado, aquele sentimento de participar de uma igreja que não discrimina por sua condição de pecado, afinal todos nós somos pecadores, né? Então nós precisamos de uma igreja includente, né? Precisamos ser inclusivos, aceitando os defeitos dos outros como algo que é processual na vida do irmão para a melhoria dele. O que eu quero dizer com isso é que nós devemos amar muito o pecador. O pecado, nós temos de ser proféticos, anunciá-lo, dizer, mostrá-lo, e os porquês. Agora, o pecador não pode ser jogado de lado, não pode ser descartado, não pode ser deixado na lata do lixo. Então, essa formação, e esse é um ano muito propício para isso, né? Porque o evangelho que nós vamos ler com mais intensidade nos domingos do tempo comum, justamente o Evangelho de Lucas, ele traz muito essa face da misericórdia. Formar-nos na sinodalidade é entender que todos caminhamos juntos. Todos nós com os nossos defeitos e também com as nossas virtudes, sem que ninguém fique de fora. E o meu pecado não pode ser pensado como menor ou maior do que o do outro. Nós não queremos... Eu uma vez conversava com uma jovem, ela dizia assim, eu não quero ir para uma igreja em que eu entre lá e as pessoas me vejam
como uma pessoa que está no inferno. Eu quero ir a uma igreja em que eu vá lá, apresente as minhas dificuldades e as pessoas me ajudem a vencê-las. Porque se eu for para uma igreja em que as pessoas simplesmente me digam que eu vou para o inferno, eu prefiro não ir. É interessante, né? Então a gente precisa realmente entender esse processo de acolhimento e que todos nós temos as nossas dificuldades e temos que vivenciá-las, vencê-las, né? Para finalmente chegarmos na glória do Pai. Esse é o conjunto das 10 perguntas do nosso sínodo aqui na fase diocesana, na nossa arquidiocese de Natal. Com certeza. E assim, né? Vamos entrar na parte da metodologia que vai ser abordada, né, para ajudar as pessoas, os grupos a se reunirem e a responderem esse questionário. Muito bem. Então, nós, quando recebemos o primeiro documento da Secretaria do Sínodo, eles fizeram uma sugestão, a Secretaria do Sínodo fez uma sugestão de um método para trabalhar as questões. Esse método chama-se de diálogo espiritual. Nós estamos acostumados com a Léxio Divina, leitura orante da Palavra de Deus. Ele é um método que, de certa forma, abre um diálogo, mas dentro de um clima de oração. Então, veja a ideia, né? A ideia deste método. Grupos menores, isso é muito bonito, a gente vê isso, grupos menores. Não precisa a pastoral com 50 agentes se reunir, não. Se a pastoral tem 50 agentes, faz aí 12 grupos, 13 grupos, sabe? Com 10 grupos com 5 pessoas, né? Então, a pastoral é grande, os grupos devem ser aí na faixa de 6, 7, 8 pessoas, grupos menores. Grupos menores ajudam a gente a falar com mais franqueza, né? Nos permitem conhecer melhor os outros. Por isso que a gente insiste tanto, né, nas comunidades eclesiais missionárias, pequenos grupos menores. Então, forma-se um pequeno grupo de pessoas que querem participar do processo e todos nós devemos querer, né? Então, todos nós devemos querer participar desse processo. Pequenos grupos e tira um certo tempo, isso demora algumas horas, é uma reunião da gente, né? Para responder um conjunto de perguntas. Tem 10, então esses grupos poderiam se reunir 3 vezes, tá certo? Pequenos grupos, reunir 3 vezes esses grupos. Aí pega 3 perguntas, 3 e 4, porque não dá tempo para fazer todas as perguntas de uma vez, não. Ele envolve um processo de oração. Tá? Então, as perguntas devem ser dadas a conhecer a todos que vão participar da reunião, participam da reunião, né, já com as perguntas, já tendo refletido sobre aquelas perguntas. E aí, acontece esse encontro em 3 momentos. O primeiro momento, todos vão falar o que aquelas perguntas, né, lhe levaram a refletir, tá certo? Então, o que aquelas perguntas ali trouxeram para mim? Que resposta eu poderia dar àquelas perguntas? Ninguém vai dizer isso está certo, isso está errado. Vai todo mundo ouvir. É um processo de escuta. Isso em um ambiente orante, tá certo? Então, se faz uma oração, eu estou neste espírito orante. Vamos esperar que todos falem, né? Por isso que não pode ser grupos grandes. Aí todo mundo fala, né? Todo mundo fala. Aí, depois que todo mundo falar, segue-se um tempo de silêncio para que a gente possa registrar os movimentos interiores do espírito. Porque o que a gente escutou, né, pode corroborar com o que eu penso, mas também pode divergir, e isso não é nenhum problema. No segundo momento,
nós vamos dizer, ou cada um vai falar sobre o que mais impressionou, o que foi escutado e mais impressionou, que foi sedimentado naquele tempo de silêncio, né? Então, é a construção da síntese pessoal, certo? Então, todo mundo vai expor o que chamou a atenção. Mais uma vez, um tempo de silêncio. Finalmente, no terceiro momento, aí a gente vai fazer um diálogo, uma conversa, também no espírito orante. Ou seja, não é para dizer, você está errado. Não, você apresenta as suas razões, não é? Eu penso assim, 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 assado, tá certo? Neste movimento que é espiritual. Então, feito tudo isso, uma pessoa que foi inicialmente escolhida como secretário vai redigir aquelas respostas do grupo, certo? A cada uma das perguntas. Então, veja, nós encontramos as pessoas, pequenos grupos, nós falamos o que vem ao coração a partir de mim, nós escutamos o que vem dos outros e dizemos o que mais impressionou e, finalmente, nós dialogamos para chegarmos a um consenso naquele grupo do que escrever. Uma vez feito isso, eu estou pronto para preencher o formulário arquidiocesano, que está em arquidiocesenatal.org.br/sínodo, no nosso hot site do sínodo aqui na Arquidiocese. Então, quando terminar, essa pessoa que secretariou a reunião deverá, então, entrar no formulário, né, e indicar as respostas do grupo. Vocês vão perceber que essas respostas, essas perguntas têm pré-respostas. Outros grupos responderam antes, né, na fase de testes, na fase de construção, para nos iluminar, para nos ajudar. Vocês podem concordar com algumas dessas respostas, discordar, não há nenhum problema. E vocês podem e devem também acrescentar as coisas que vieram ao coração de vocês, porque isso vai construindo, vai criando corpo, vai dando novas ideias, tá certo? Então, o fato de ter ali algumas respostas prévias possíveis, não significa que a gente tenha que ou concordar com tudo, ou discordar de tudo, ou apenas concordar e não acrescentar nada. A gente pode acrescentar. O que vier olha, um método espiritual. Então, nós precisamos estar sob a guia do Espírito. Se estivermos, ele pode falar algo inusitado. E que bom! Isso será muito bom. Vai enriquecer as nossas respostas. Então, esse é o procedimento que está desenhado, né? Os grupos, as pastorais, as paróquias devem se envolver na construção desses pequenos grupos, certo? Para responder este formulário. E aí, Eduardo, é bom destacar também até quando as pessoas podem se reunir para poder responder a esse formulário. Existe um prazo, não é isso? Existe um prazo, né, que nós estamos fazendo aqui. Esse prazo originalmente era menor, porque a fase diocesana iria ter fim agora em março, mas realmente ia ser muito difícil para nós, principalmente aqui no Hemisfério Sul, porque o nosso verão é no período de dezembro, são as férias escolares, e nós não teríamos o tempo hábil para isso, né? Então, houve uma demanda mundial para que Roma pudesse estender o prazo. Roma, então, estendeu o prazo, e nós estamos acatando as respostas durante estes meses que se seguem até 31 de maio, tá certo? Até o dia 31 de maio. É o mês mariano, viu? Então, olha, vamos caminhar com Maria, e caminhar é sínodo, viu? Vamos caminhar com Maria, o sínodo mariano. Olha que bonito, né? Então, até o mês de maio, nós acataremos as respostas, porque depois a comissão precisará também fazer um compêndio de todas as respostas que foram recebidas para enviar, né? Nós enviaremos primeiro a Conferência Nacional, e depois a conferência vai fazer outro compêndio e mandar para Roma.
Então, são passos que a gente vai fazendo nesse processo de discernimento, que é um processo muito bonito na igreja. Então, 31 de maio seria o nosso limite, precisamos receber as respostas até lá, para que possamos fazer o nosso trabalho em termos de comissão de redação do texto final. Pois bem, Eduardo, a gente agradece a sua participação aqui no programa Aprendendo com a Igreja. Sem dúvida, nesses 2 programas, deu para quem nos acompanha, né, poder entender esse processo, né, e se inteirar e principalmente participar, né, porque é o que se espera para que todos nós, como igreja, a gente possa construir esse sínodo juntos. Muito obrigada pela sua participação. Eu é que sou todo agradecimento a vocês pela oportunidade, por incentivo, né, e por estarmos juntos. Olha que bonito, a PASCOM, a Arquidiocesana, está junto caminhando com a equipe do Sínodo e com todas as equipes do Sínodo no país e no mundo inteiro. Então, é bonito nós vermos isso, todo mundo fazendo a sua parte, todo mundo colaborando, trabalhando junto em prol de um bom discernimento e de uma boa fase diocesana. Muito obrigado a PASCOM, muito obrigado ao irmão, à irmã que está nos ouvindo, abriu aí seu espaço de tempo para ouvir a gente falar um pouquinho sobre esse processo que é todo comunhão, participação e missão. Mais uma vez, obrigada, Diácono Eduardo Vanderlei, pela participação aqui no Aprendendo com a Igreja. E você que ficou na sintonia do bem, também muito obrigada pela audiência. Lembrando que o programa retorna no próximo domingo, dia 6 de março. E aí, já falando sobre Quaresma, sobre campanha da fraternidade, vamos nos inserindo também nesse momento forte da nossa igreja. Para você, um ótimo dia, fique com Deus e na Rádio 91.